meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Verdade. Sou João Lucas Almeida, criador do canal, e como prometido no último vídeo, vamos falar um pouquinho da patrística, né? Em que consiste essa obra tão essencial para compreendermos a história do Novo Testamento, a história do cristianismo, tão rica em detalhes, em história e por vezes tão polêmica também, certo? A patrística começa com os escritos dos bispos que andaram com os apóstolos. Então, Clemente de Roma, que Paulo cita em Filipenses 4, é o autor dos primeiros escritos que a gente vê na patrística, né? Então ele dá sequência. Se Paulo escreve 2 cartas aos Coríntios, a gente percebe que na primeira ele fala sobre alguns problemas que precisavam ser resolvidos. Na segunda ele fala que esses problemas ainda não haviam sido resolvidos. Nas cartas de Clemente a gente pode constatar que continuava dessa forma, na verdade até piorando, e Clemente os exorta de forma bem dura, e assim começa a patrística, né, com os escritos dos discípulos dos apóstolos. É assim que começa a patrística. No decorrer da obra, a gente tem muita riqueza histórica. O próprio Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica, ele narra muita coisa. A gente consegue ir inserindo ali na história onde foi escrito cada livro e ter uma percepção muito melhor do que acontecia no contexto histórico e na questão política também, que acontecia enquanto o Novo Testamento era escrito. A gente tem muita riqueza teológica. É na patrística que a gente percebe como que algumas coisas foram saindo do judaísmo para entrar no que hoje nós conhecemos como cristianismo, né? Então, se Jesus ele seguiu o judaísmo, ou Yeshua, para quem preferir, tá, pessoal? Sem problema. Em qual dia ele celebrava a Páscoa? Se os judeus celebravam num dia, por que que hoje o cristianismo celebra em outra? Se você tem dificuldade de entender essa questão, tem curiosidade de entender onde isso foi definido, onde está registrado e por que isso tudo aconteceu, vai ler a patrística. Isso vai esclarecer muita coisa para você. Então é na patrística que a gente percebe o Papa Victor mudando ali a data da guarda de Páscoa, mudando a forma de celebrar a Páscoa. Tem sim alguns conflitos com alguns bispos. Então Polícrates, né, que aprendeu com os discípulos de João, ele tem um embate muito pesado com o bispo de Roma, né, que de mais tarde vai ser chamado de Papa. Ele pergunta: você é maior do que João para mudar o que João fazia? Então assim, a gente consegue ver na patrística não só a riqueza histórica, a riqueza teológica, mas também vários conflitos que tiveram ao longo da história do cristianismo. Além desse, também questões de preservação de escrita, algo bem polêmico, né, e bem sensível para algumas pessoas, como o próprio Policarpo, né? Certa vez, Policarpo era discípulo de João, o apóstolo. Ele encontra com Marcião, que era um dos bispos responsáveis por guardar as escrituras. Só que Marcião, assim, ele era muito mais apegado à cultura grega do que à cristã, né? A história dele não vai dar pra gente alongar muito o vídeo aqui, mas você percebe que ele não estava muito afim de seguir o que estava ali. Então, Marcião, para resumir, ele nega completamente o Antigo Testamento e ele cria um Novo Testamento da forma dele, né? Ele aceita só uma versão modificada que ele faz de Lucas, as cartas de Paulo, e mesmo nesses livros ele modifica muita coisa para colocar a crença dele. Ao invés de seguir algo que estivesse de acordo com o que ele acreditava, não, ele modifica os escritos cristãos. E não só nesses livros, ele mexe nos outros também. E então tem um episódio bem desagradável entre Policarpo e Marcião, que quando Marcião pergunta para Policarpo: se você me reconhece, ele ouve algo pesado. Policarpo fala: eu te reconheço como primogênito de Satanás. É algo pesado para um bispo ouvir, né? Porque se Satã tinha a missão de te fazer errar o caminho, alguém que tem a missão de preservar as escrituras não deveria estar ajudando, e foi isso que Marcião acabou fazendo. Não foi o único, tanto que Orígenes, que é um dos maiores bispos do Oriente, que não aceitava muito as modificações que a Igreja Católica do mundo ocidental estava fazendo, ele, em um dos seus escritos, ele fala que os escritos estavam tão modificados que ele não conseguia mais acreditar na veracidade dos textos.
Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas se alguém tiver curiosidade, pergunta aqui nos comentários que eu deixo exatamente o trecho da patrística onde isso está escrito. E a gente percebe também na patrística que o Oriente e o Ocidente da igreja estavam tão divididos que, por exemplo, no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino escolhe os bispos que ele ia deixar participar do concílio, e assim, política é um negócio meio engraçado, né? Ele não vota diretamente, mas era ele que escolhia quais bispos poderiam ir ou não ao concílio. E como ele sabia quais bispos iam votar de acordo com o que ele queria, era uma forma dele diretamente não influenciar o voto, mas indiretamente ele já acertava com os bispos. Não estou querendo aqui tirar a validade do concílio, tá, pessoal? Só história, está registrado isso na patrística, e tem vários conflitos, né? O próprio Eusébio de Cesareia, em algumas das mudanças que tiveram, ele quase morreu, ele foi destituído do cargo de bispo uma vez por não concordar com algumas das mudanças que o Constantino queria fazer, mas por ser um erudito com um vocabulário muito rico, Constantino adorava ler sobre si mesmo nas palavras de Eusébio. E eles fazem um acordo, né? Constantino queria que Eusébio endossasse, se não me engano, o conflito foi sobre a Trindade. E Eusébio não aceita, fala, não, Atanásio está errado no conflito que ele teve com Ário, ele está inserindo isso na doutrina. E o acordo que eles conseguem fazer era que Eusébio não ia mais tocar no tema, não ia mais falar sobre isso, e continuaria escrevendo sobre o imperador, Constantino. E aí ele consegue continuar vivo. Mas Ário, que é outro bispo, tinha debates muito pesados com Atanásio, que é outro bispo. Inclusive o primeiro bispo a descrever o cânone do Novo Testamento da forma como nós conhecemos hoje, com os 27 livros, é Atanásio que escreve a primeira vez. Não estou dizendo que foi ele que criou o canon, mas é ele que registra dessa forma que nós seguimos hoje. E com o tempo o canon dele foi aceito, né? Marcião tinha o próprio, que era só as cartas de Paulo e um pedaço de Lucas. Os outros textos ele tentou modificar para deixar de acordo com o que ele queria, mas não chegou a incluir no canon dele. Outros tiveram outra interpretação dos escritos, então o Apocalipse de Pedro, alguns contestam a Epístola de Hebreus porque não se sabe quem é o autor, enfim. Aproveitando falar sobre isso, a patrística também é quem fala que Apocalipse de João não é do apóstolo João, tá? Mas é de um presbítero chamado João, está registrado na patrística. As epístolas de João e de Pedro, não o Evangelho de João, tá, pessoal? A epístola de João, as epístolas de João, não se tem certeza se foi ele ou não que escreveu, e Hebreus ninguém sabe, ok? Então tinham outros textos que seriam incluídos no canon, mas Atanásio não colocou e acabou ficando fora. Então, por exemplo, o Didaquê. Muitas igrejas falam que só vai participar da ceia quem for batizado. Isso não está na Bíblia, né? Mas poderia estar se o Didaquê tivesse sido incluído no canon do Novo Testamento, né? É isso e muito mais. Tá na patrística. Se tiver ficado confuso o vídeo, pode colocar aqui nos comentários. Eu estou à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Se quiser corrigir alguma coisa também, fica à vontade. Estou aberto a críticas preferencialmente construtivas, pessoal. E é isso. Se vocês tiverem pedidos, sugestões, críticas, não deixe de falar aqui nos comentários. Se gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até mais.